A dúvida número 1 de quem quer começar a praticar o alfabeto brush é: qual a melhor brush pen para mim que estou começando? E no vídeo de hoje eu vou analisar 6 brush pens que eu considero mais adequadas para quem quer começar nessa jornada das letras. Olá, meu nome é Lucas Elias e você está no meu canal sobre lettering e caligrafia. As brush pens que eu considero mais relevantes para quem está começando são a Fudenosuke da Tombow, a Tombow Dual Brush Pen, que tem uma ponta fina e uma ponta brush, né? A Crayola, que apesar de não ser uma brush pen propriamente dita, você consegue simular, né? A brush pen da Sakura, a brush pen da Prismacolor e essa brush pen da Pentel, que é um pouco mais tradicional. Eu já selecionei elas baseado em alguns critérios que eu considero essenciais para quem está começando, como facilidade de encontrar, preço e a quantidade de cores disponível. E agora eu vou analisar elas uma por uma, me atentando aos seguintes pontos: maciez da ponta, o tamanho da ponta, a durabilidade da caneta, o traço fino e o traço grosso que ela produz, né? A dificuldade de usar de uma maneira geral e o preço delas. É importante você compreender esses pontos antes que eu possa dar uma nota para cada uma delas. Assim você consegue julgar por conta própria qual pode ser a melhor brush pen dessas aqui para você começar. De qualquer forma, qualquer uma dessas brush pens que eu listei são recomendadas para quem quer produzir uma peça com uma boa qualidade. Bom, dito isso, vou explicar a importância de cada ponto que eu vou analisar em cada uma das brush pens. A maciez e dureza da ferramenta vai influenciar muito a dificuldade de cada uma das brush pens. Para quem está começando, o ideal é procurar uma brush pen que seja um pouco menos macia e um pouco mais dura. Por que isso é importante? Porque é importante levar isso em consideração, né? Uma brush pen que é muito macia, ela acaba oferecendo uma maior variedade de traços. Quanto mais pressão você colocar, mais grosso vai sair o traço, quanto menos pressão, mais fino vai sair. Agora, uma brush pen que ela é um pouco mais rígida, ela oferece uma gama menor de traços. Por conta da própria natureza da brush pen mais dura, ela não vai se deformar tanto, a ponta não vai se deformar tanto. E dessa forma ela não vai produzir uma gama tão grande. O traço fino também é mais fácil de fazer com uma brush pen mais dura, porque ela só vai deformar a ponta produzindo um traço se você colocar pressão suficiente. Conseguiu entender esse ponto? Quanto mais macio, mais fácil de deformar a ponta da brush pen. E é maior a variação de traços que você consegue tirar. Quanto mais dura, mais controle você tem sobre a brush pen. Então, para você tirar um traço grosso, você não vai ter que calcular tanto a pressão que você faz com a sua mão. Porém, quanto mais dura a brush pen, menor o leque de traços grossos que você consegue tirar com ela. Então, para quem nunca pegou uma brush pen na vida, eu recomendo começar por uma que seja mais rígida. Você não precisa de uma ferramenta com um leque enorme de traços nesse momento inicial, porque isso só vai te confundir e vai te atrapalhar. O tamanho da ponta é uma característica que vai influenciar bastante no resultado final. Quanto maior a ponta da sua brush pen, maior o traço que você consegue fazer, maior o traço grosso que você consegue fazer. E quanto maior o traço grosso, mais contraste que você consegue dar na sua peça final. É um ponto que você tem que ficar de olho. A durabilidade é um ponto que varia bastante entre as brush pens. E eu acredito que é um dos pontos que as fabricantes têm mais possibilidade de inovação. E por que eu digo isso? O grande desafio das fabricantes é fazer uma ponta que tenha um tamanho interessante para permitir uma maior variedade de traço, uma maciez e uma dureza boa, que não seja macia demais nem tão dura, porque se fizer uma ponta dura demais, como a gente já falou, vai acabar limitando a quantidade de traços que você consegue tirar da ferramenta. Combinar todas essas características com a durabilidade é que é o grande desafio das fabricantes. É o mesmo desafio que a Nike tem com seus tênis de corrida, por exemplo. Eles sempre estão tentando fazer um tênis que tenha um amortecimento bacana, que a espuma seja macia, mas que ela seja durável também. E aí vem essas características que são contraditórias, né? Quanto mais macio, menos durável seria, né? Imagina uma ponta de feltro que seja macia demais passando um papel que é um pouco mais áspero várias e várias vezes. Ele vai acabar se desgastando. Portanto, é imprescindível você buscar uma brush pen que tenha uma boa durabilidade. Mas também não adianta ser uma brush pen durável que tenha um traço ruim. Então esse critério de avaliação é bem pessoal porque vai do bolso de cada um. Para definir a dificuldade de cada uma das brush pens,
pens eu vou analisar baseado nos critérios que eu já mencionei anteriormente, como a maciez e a dureza, junto com o tamanho da ponta, e também a construção da brush pen como um todo, o tamanho dela, como isso se impacta na sua prática, como é que ela encaixa na sua mão. E para finalizar, o último critério que eu vou analisar, e é um dos mais importantes, é o fator preço. Porque não adianta ter uma maciez boa, um tamanho de ponta ideal e custar uma fortuna, não é mesmo? Com todos os critérios já explicados, vamos para as análises. A Fudenosuke é uma brush pen que ela é mais dura do que macia, mesmo na sua versão soft. Essa aqui, a Fudenosuke tem duas versões, a soft e a hard. Uma mais macia e outra mais dura. Essa aqui é a hard. O tamanho da ponta é bem curtinho, então ela não tem uma variação muito grande de traços. A ponta é bem durável por conta de ser composta desse feltro que é duro e consequentemente mais resistente. É uma caneta bem tranquila em relação à dificuldade, justamente por ela não ter uma versatilidade tão grande. O número de traços que você consegue tirar com ela é reduzido, então ela vai acabar sendo mais consistente na mão de uma pessoa que está começando. A Tombow Dual Brush é uma das minhas brush pens favoritas. Ela tem uma maciez que eu considero ideal, ela não é tão macia nem tão dura, ela está ali no ponto certo. Tem uma ponta que eu acredito também está entre o ideal, por estar justamente nesse meio termo, né? A ponta é bem maior do que a Fudenosuke, por exemplo. Agora, na durabilidade ela peca um pouco. O feltro dela acaba se desgastando rápido se comparado com outras brush pens. Ainda mais se você praticar em um papel um pouco mais áspero. Você consegue estender a vida útil dela se você utilizar ela em papéis mais lisos. O papel liso ele vai agredir menos o feltro da ponta da brush pen, independente de qual brush pen você esteja utilizando. A dificuldade dela eu diria que é intermediária. Não é tão fácil de usar, por ser uma brush pen que tem uma maciez ideal, então você vai ter que calcular, treinar bastante, fazer bastante aquecimento para você pegar a manha dela. Outra brush pen que está no hall das minhas favoritas é a Prismacolor. Ela tem uma maciez parecida com a da Tombow Dual Brush Pen, mas ela tem a ponta relativamente menor, como vocês podem ver. E por conta disso, acaba sendo mais durável. O feltro dela aguenta bastante prática, então se você está começando e ainda vai praticar bastante, essa brush pen é uma ótima pedida. A dificuldade dela é baixa, colocaria ela perto da Fudenosuke, mas por conta da ponta dela ser um pouco melhor, você acaba conseguindo tirar traços mais variados. Isso é bem interessante. De todos os brushes que eu listei aqui, esse aqui é o que mais se aproxima dos pincéis mais tradicionais. Ele não tem uma ponta de feltro, ela é feita de várias cerdas, de um material que eu imagino ser nylon ou algo parecido, algum plástico. Por ser feita de várias cerdas e não de um material maciço como o feltro, essa brush pen é muito macia, ela deforma muito, oferecendo um leque gigantesco de traços. E como eu já falei, quanto maior a quantidade de traços que você consegue tirar da sua brush, mais difícil de manusear ela. Para tirar um traço específico, você terá que aplicar uma força proporcional exatinha para aquele traço que você quer. Então tudo tem que ser bem calculado. Por ser composta de várias cerdas e muito parecida com os brushes mais antigos, ela tem uma durabilidade que eu diria que é quase infinita. Enquanto você tiver tinta no cartucho dela ou ir mergulhando ela na tinta, você vai conseguir utilizar ela. Essa é uma das brushes que eu não recomendo tanto para quem está começando, mas para quem já tem uma experiência, quer se desafiar com outro tipo de brush, diferente das outras brush pens de ponta de feltro, essa aqui é uma excelente pedida. A Crayola, apesar de não ser um brush pen propriamente dito, você consegue emular o comportamento de uma brush pen com ela. Ao invés de você aplicar pressão e deformar a ponta, você precisa inclinar ela em ângulos diferentes para conseguir fazer os traços mais grossos. Bom, já que ela é uma brush pen de verdade, por que eu estou recomendando ela para você? Eu recomendo ela porque ela tem uma das pontas de feltros mais resistente entre todas que eu citei aqui. A durabilidade dela é enorme e é mais provável que a sua Crayola ela fique sem tinta antes da ponta ficar desgastada. E você pode muito bem colocar mais tinta nela, molhar ela em alguma tinta líquida como aquarela. A ponta dela é mais dura do que macia e, portanto, você terá mais facilidade para manusear e tirar os traços finos. É só você segurar ela em pezinho, né? O tamanho da ponta é curto, um pouco abaixo do ideal, mas é possível tirar uma quantidade de traços interessantes com ela. Lembrando que você vai ter que, para tirar o traço grosso, você vai ter que inclinar ela para usar mais a lateral. Como a dificuldade dela não está na pressão e sim no ângulo que você segura ela, eu considero uma das ferramentas mais fáceis para você praticar o alfabeto brush. A Pigma Brush é uma brush pen que eu colocaria junto com a Prismacolor. Tem uma maciez boa, sem ser tão dura, tem uma versatilidade considerável de traços.
É de um feltro que simula bem um pincel por ser bem fininho, né? Consegue tirar traços finos, realmente finos, então isso vai favorecer o contraste nas suas criações. Tem uma ponta média um pouco abaixo do ideal, mas compensa isso na sua durabilidade. Essa aqui eu já uso há um tempo para fazer alguns trabalhos e não tem sinais tão graves do desgaste natural que toda brush pen de ponta de feltro tem, né? Depois dessa análise minuciosa entre essas 6 brush pens, qual você acredita ser a melhor para você? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer alguma dúvida que você tenha sobre essas 6 brush pens que eu analisei aqui e que te faça escolher alguma delas para você finalmente começar a praticar. Inclusive, eu vou colocar no card aqui em cima o vídeo onde eu falo sobre os exercícios essenciais que você precisa para praticar, para dominar uma brush pen. Portanto, se você está começando, eu acho que é o vídeo perfeito para você assistir depois desse. Esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Deixe o seu like para ajudar o canal e me manter motivado a fazer mais vídeos como esse. Tem algum amigo que está começando, está na dúvida de qual brush pen comprar? Compartilhe esse vídeo com ele. E se você tiver alguma sugestão de tema ou quer tirar uma dúvida, deixa aqui nos comentários. Convido você a me seguir lá no Instagram, porque lá eu compartilho os trabalhos que eu ando fazendo, tiro dúvidas, posto enquetes para saber quais são as suas dúvidas mais frequentes. E se você quiser também trocar uma ideia no direct, fica à vontade. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.